Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa e para poder falar alguma coisa sobre o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que muito nos tem amparado. Quando eu escolhi falar sobre a morte, realmente isso já tinha sido há algum tempo atrás. E por necessidade minha, eu tive que trocar essa doutrina, que seria no início de outubro, acabou sendo agora início de novembro. Justamente ontem, né, que passamos pelo finados, né, que é o momento em que nós imaginamos, né, os nossos entes queridos, né, que já desencarnaram, e que nós podemos, né, fazer a nossa homenagem, não necessariamente nos cemitérios, né, porque nós temos certeza de que lá eles não estão, não é? Porque como espíritos imortais, nós vemos a morte, né, e essa morte ela só é do corpo físico, não é? O espírito, ele é imortal. Mas como nós somos aprendizes ainda, então nós temos muitas dificuldades para lidar com a morte. E também temos dificuldade também para falar sobre a morte, não é? Então, educação para a morte, eu nem me sinto habilitada, né, para fazer esse tipo de trabalho, mas falar sobre a morte, não é? Então, com a leitura de alguns livros, a gente vai tomando um conhecimento de como a morte impacta em nossas vidas, né, de como a gente vê a morte e como a gente sofre o que a morte traz quando os nossos entes queridos partem. E depois eu costumo dizer sempre que para morrer basta estar vivo, tá? A morte é um evento que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Então, o Espiritismo, ele nos traz 3 princípios básicos fundamentais, que é a imortalidade da alma, a possibilidade da comunicabilidade com os mortos e a reencarnação. Então, nós espíritas, não é, sabemos que é possível que existe a comunicabilidade com os espíritos que já desencarnaram. E quando nós falamos em morte e desencarne, morrer é continuar vivendo em outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? E quando nós desencarnamos, né, quando nós morremos, nós continuamos com os mesmos sentimentos que nós temos, não é? Com a mesma visão espiritual que nós temos e com as mesmas qualidades, os mesmos amores e com as mesmas dificuldades que nós temos. Nós desencarnamos, não é? Porque nós deixamos o nosso corpo físico, tá? Corpo físico, porque nós, quando desencarnamos, quando existe a morte biológica, todos nós vamos passar pela morte biológica, porque o nosso corpo físico, ele tem um determinado tempo de utilidade, de uso, não é? Que vão passando os anos pelo próprio avanço da idade ou pelas enfermidades que nós possamos vir a ter, nós vamos ter que deixar o nosso corpo físico, todos. A gente não sabe qual é a hora desse evento, mas ele vai acontecer. Porque a morte, então, ela é biológica, é a cessação irreversível de todas as nossas funções, caracterizado pela falência dos órgãos, parada da respiração, do batimento cardíaco e principalmente da atividade cerebral. Então, nessa etapa final, ela é irreversível. Quando ocorre a morte cerebral, todo o organismo para de funcionar. E mesmo que os órgãos físicos eles sejam mantidos artificialmente, a morte biológica do indivíduo é confirmada. Então, o cérebro não pode ser reanimado. Então, a morte cerebral é a morte biológica do corpo físico. Tá? E o desencarne é o nosso desligamento do corpo físico
não é? Que quando o nosso perispírito, ele deixa o corpo físico e vem com a alma, com o nosso espírito, e vão para outros locais que nós sabemos, né, que nos esperam. Todos nós, na situação de desencarne e de morte, sempre somos assistidos. Sempre tem alguém que nos auxilia, nos ampara. Deus, na sua infinita bondade, nunca nos desampara. Mesmo aqueles nossos irmãos mais comprometidos, aqueles nossos irmãos que morrem em situações mais difíceis, não é? Praticando o mal, vivenciando coisas que não deveriam, também eles são assistidos no instante da morte. E a morte não traz para nós nenhum problema de dor, de sofrimento físico. Ela é essa passagem que, de repente, nós estamos vivos, perdemos a função cerebral, então passamos a ser desencarnados. Não temos mais carne, mas nós continuamos espíritos imortais, não é? E nós temos visto, não é? Através de filmes, não é? Que mostram, não é? A vida espiritual. É uma série de filmes que provavelmente já tem assistido. Ghost, eu me lembrei, Sexto Sentido, Minha Vida em Outra Vida. São filmes que mostram, não é? Que o espírito desencarnou, não é? E continua vendo o próprio corpo. Também naquela experiência de quase morte, que as pessoas, por algum problema biológico, físico, elas veem o próprio corpo, não é? Então elas conseguem ver o corpo e saírem como espírito, né? Então nós somos espíritos imortais. E a morte física, ela é necessária porque o nosso corpo físico, ele tem um determinado tempo para resistir. Depois ele vai ser ocupado pela própria natureza, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então ele é constituído do fluido cósmico universal e com elementos da Terra, então ele vai para a Terra, ele fica na Terra, não é? E hoje, assim, pelo menos eu acho que uma grande maioria, não é, que tem assim como finados um dia para definir saudades, que não seria necessário, porque quando o finados, o Dia dos Mortos teria sido criado, e foi criado pelos gauleses, eles não faziam não glorificavam lá os mortos, eles faziam uma glorificação para os espíritos, tá? Eles já consideravam, não é, que o corpo, não é, tanto é que eles queimavam, tinham aquela coisa, não tinham, mas o espírito, ele ascendia e ia para a pátria espiritual, para algum outro local que eles não entendiam. Eu coloquei aqui no nosso quadro, Educação para a Morte, Causas do Temor da Morte. Então nós temos no livro O Céu e o Inferno, que ele fala no capítulo 2, o temor da morte. Mas na verdade, essa explicação que se dá aqui é mais praticamente relacionada com a falta de conhecimento, não é? O temor é um efeito da sabedoria da providência, é uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência de que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida. E nesse caso, né, o nosso trabalho de evoluir, né, nós não teríamos um adiantamento. Então vejam bem, temor tem também aquelas pessoas que não têm o conhecimento da vida futura, não é? Que não acreditam, não é? Que nós nascemos, morremos, renascemos ainda e continuamos progredindo.
porque essa é a lei. Nós já vestimos muitas vestimentas, muitos corpos. Essa não é certamente a nossa primeira nem a última encarnação. Porque nós temos muitas coisas para evoluir, nós temos muita coisa para aprender, para desenvolver. Se nós não somos capazes de amar 100% nem a nossa família, que seria sangue do meu sangue, como é que nós vamos amar a humanidade? Respeitar, não julgar. Então, as encarnações que nós passamos, elas são necessárias para nós ir nos melhorando, nós ir nos aceitando, nós aprender a conviver, aprender a fazer caridade, a verdadeira caridade, amar o próximo. Essa é a nossa condição de espíritos imortais. Então, todas essas dificuldades que se apresentam nessa encarnação que nós estamos, são oportunidades da gente ver a vida de uma forma diferente e de melhorar. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Não significa que nós não vamos ter saudade, nós não vamos ter amor pelas pessoas que desencarnam. Mas a gente tem que ter, nós temos a certeza que nós vamos reencontrá-las. O amor não morre. Então, tanto é verdade que as pessoas que já desencarnaram, muitas vezes elas podem estar próximas de nós, como espíritos, nos auxiliando, nos amparando. Então, falar da morte, não é? Ela se faz necessário para a gente viver melhor. Viver em paz para morrer em paz. Viver com amor para morrer amorosamente. Então, essa é a nossa proposta de conversar sobre a morte. E a gente tem que conversar em família, conversar em casa. Nós que temos netos, temos filhos, temos amigos, conversar. Eu costumo falar para os meus netos, olha, quando a vovó for embora, não é porque um dia ela vai, né? Eu vou estar vendo o que você está fazendo aí, olha, vocês têm que fazer, escovar os dentes e continuar fazendo as coisas direitinho. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Pode ser que seja amanhã, pode ser que eu vá aos 100 anos. Mas é bom que a gente comece a ter essa conversa, porque todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos deixar esse corpo aqui. E vamos voltar. Vamos voltar outras vezes para cá, porque quando a gente desencarna, não é? Ainda que haja um período de perturbação, né, que o espírito não sabe onde esteja, depende muito das formas de morte, né, que se tenha, não é? Mas sempre terá o amparo, não é? E se nós não somos apegados materialmente aos nossos bens materiais, não é? Se nós formos muito apegados aos bens materiais, a gente fica por aqui um pouco, pelo menos. Vendo os outros ocupar as nossas coisas, tirar o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro. Porque a gente tem que ter esses bens materiais e eles são importantes para nós, porque nós precisamos nos manter, nós temos que fazer as nossas atividades com a família, não é? Mas eles não nos acompanham. O que nós precisamos fazer, isso é urgente, é começar a amealhar bens imateriais. Aqueles que nós podemos levar e que vamos levar quando a gente desencarnar. Quer amor ao próximo, quer perdão para os nossos cunhados, para a sogra, para o sogro, é boa vontade, é auxílio, é caridade, sem julgar ninguém, porque nós não temos condições de julgar ninguém. Porque nós também somos pecadores, e se nós nessa encarnação não estamos fazendo alguma coisa que nós incriminamos em outro, nós poderíamos ter feito em outras encarnações. Tanto é verdade que nós passamos pelas dificuldades ou pelas passagens que nós passamos na vida.
Todos nós temos os tormentos, né? Todos nós temos as nossas boas e as nossas fases difíceis. Todos nós. Então, temer a morte, não tem por que temer a morte. Porque ela vai passar, ela vai chegar. Nós temos que aqui falar sobre morte, falar nessa desencarnação, saber que as nossas ações, as nossas atitudes vão fazer muita diferença para quando a gente passar para o outro lado. Porque passando para o outro lado, nós vamos lembrar do que nós fizemos, do que nós não fizemos e do que nós deveríamos ter feito, auxiliado e não fizemos. E daí a gente vai querer voltar para refazer as coisas novamente. Daí nós viemos, constituímos famílias e às vezes em nossas famílias nós temos um filho que é um problema, ou um genro, ou uma nora, ou uma sogra, que são espíritos dos quais nós somos comprometidos. Em outras encarnações, nós já estávamos no meio, não é, de dificuldade, e daí pedimos para vir juntos para nos perdoar, para nos amar, para nos aceitar. Então, o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. A partir do momento que nós começamos a saber, nós vamos voltar. Então, não adianta temer, medo de morrer, porque a gente vai desencarnar, não é? Então, vamos imaginar o que eu vou receber, não é? Embora também denota a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estímulo secreto, anseio para a sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta completa. Então, se nós tivermos essa vontade, né, de acreditar que realmente nós temos um futuro, nós somos espíritos imortais. Isso é a coisa mais importante. Somos espíritos imortais. Aqueles queridos nossos que já partiram foram antes que nós, mas nós vamos vê-los. Nós vamos estar junto com eles. Nós vamos poder conversar, estar com eles, não é? E vamos também, através da oração, estar próximo. A oração é o que mais nos aproxima dos nossos entes queridos que já partiram. É a oração. Se nós vamos visitar o cemitério, não é, acender uma vela, porque isso é uma tradição antiga, não é? Porque o que é luz para o espírito é oração, é vibração. Luz é oração, auxilia a oração. Tá? A oração, uma vez os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, por que oras tanto? Sempre quando terminas as tarefas, por que buscas o silêncio e penetras a oração? E daí Jesus responde para os espíritos. Jesus dá-lhe a significativa resposta. A alma tem necessidade de oração, em maior dosagem do que o corpo de pão. Vejam bem, nós precisamos muito mais de oração do que pão. Orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Jesus está dizendo que nós precisamos muito mais oração do que de pão. E nós, com a nossa vida agitada que nós temos, não é? Nós temos tido muito menos tempo para dedicar à nossa religiosidade, não é? Muito pouco. Nós temos que dedicar mais tempo para a oração,
para coisas espirituais, não é? Tanto possamos vir na casa espírita, como eu posso ir numa missa, não é? Católico, porque Deus é o mesmo. O evangélico, Deus é o mesmo. Mas temos que nos dedicar à nossa espiritualidade. Então, com a oração, com a leitura de bons livros, nós temos que estudar mais, conhecer mais. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que daí nós vamos ter um melhor entendimento, um melhor conforto no momento em que um ente querido nosso parte para a pátria espiritual. Independente da idade que esteja, esse espírito cumpriu a missão dele, para a qual ele veio nessa encarnação. Nós temos que acreditar em Deus, nós temos que ter essa fé, mas nós temos também que fazer a nossa parte. E Jesus continua falando: mesmo vós que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendo necessidade de orar? Foram os apóstolos que perguntaram. Jesus continua ensinando e responde: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura, e ele próprio nele encontra o esforço de sustentação para o mencionato de amor em seu nome. O homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade radiosa. Este intercâmbio mental carrega vitalidade e restabelece os centros de energia da criatura que ora. Então, vejam, tal é a importância da oração. Orar é criar um estado de sintonia com o mais elevado, com Deus ou com seus emissários, que são os espíritos que trabalham em nome da fraternidade, com o objetivo de aurir as energias sublimes que nos fortalecem e nos planificam. Então, a oração em todos os momentos, nas nossas dificuldades, a oração nos dá ânimo, nos anima, nos fortalece, nos encoraja. Muitas vezes a oração não vai resolver aquela situação, mas vai nos dar serenidade, porque bons espíritos estarão ali nos dando conforto. Então, a oração para a pessoa que desencarnou é muito importante. Para todos os que desencarnam, mesmo os que não são nossos amigos, nossos conhecidos, aqueles que desencarnam em situações tão difíceis e que nós ouvimos pela televisão, pelo rádio, imediatamente façamos uma oração. Vocês já imaginaram quanta luz, quanto vagalumezinho vai subindo para abençoar, orientar e auxiliar esses nossos irmãos? Porque se somos todos filhos de Deus, e nós o somos, não é? Todos vamos ser um dia um progresso relativo, não um progresso igual a Deus, mas um progresso relativo, onde todos seremos amor, bondade. Aqueles nossos irmãos que ainda se encontram nas trevas, não é? Também um dia chegarão com o perdão e com o amor, se melhorarão. E principalmente com as nossas orações. Não é porque ele é uma criatura que hoje estagia no mal, que hoje, não é, se perdeu, não é, no mundo, não é, aquele que rouba, que mata, que faz tudo o que não deveria fazer, merece e precisa da nossa oração. Porque nós não precisamos recriminar, fazer julgamentos. Quem julga é Deus. E Ele também a nós julga. Então vamos ter cuidado com os nossos julgamentos. Para quem quer que seja. Que a gente tenha, para quem quer que seja, uma palavra de apoio. Ou se a gente não puder apoiar, pelo menos
um bom pensamento. Também o pensamento é muito importante. Se eu penso em uma ação má e não realizo, os nossos irmãos espirituais, eles ouviram o meu pensamento. E é como se eu tivesse feito, porque a energia partiu. Então, ter bons pensamentos, isso auxilia muito quem está ao nosso redor. Pedir muito auxílio para o nosso anjo da guarda, que é aquele espírito que está sempre ao nosso redor. Sempre é o espírito que nos auxilia, mas que nós temos que pedir ajuda. Quando nós éramos crianças, inocentes, o anjo da guarda estava sempre puxando para cá e para lá para a gente não cair, não se machucar tanto, né? Só que agora nós temos que pedir auxílio para o nosso anjo da guarda. Então, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, que o que nós temos que amealhar mais, ter mais, são bens espirituais, tá? E que isso jamais se perderão e serão as bases da nossa felicidade. Lembrando que à luz da reencarnação, cada vida no corpo é um processo somatório, de tal sorte que nunca perderemos a individualidade e as conquistas intelectuais e morais, ao passo que os bens materiais, com a morte física, ficarão na terra e não serão nossa propriedade. Então vamos sempre buscar esses bens imateriais, através da bondade, da boa ação e principalmente assim, do desejo que o outro se recupere, que o outro deixe de fazer o mal, não é? Com a oração verdadeira. Para concluir, eu vou ler para vocês um poema do César Braga Said, que é do livro Floresça Onde Você Estiver, que fala sobre abrace a vida. Abrace a vida que diariamente o envolve. Reconheça o calor do sol, o sorriso do próximo, o alimento na mesa, as árvores que renovam o ar, a brisa que alivia e a noite que restaura. Valorize o céu azul que inspira a mensagem de um amigo que desperta esperança. A oração que fortalece e o trabalho honesto que sustenta. Sinta o amor nos filhos que dependem de você, no carinho de um animal fiel, nas palavras que confortam e no silêncio que acolhe. Enxergue nas lágrimas, seja de dor ou de alegria, a certeza de estar vivo e pronto para seguir. Abrace sua vida como algo precioso que precisa de cuidado, amor e proteção. É essa valorização que dá força para enfrentar desertos e atravessar mares revoltos. Perdas são superadas, problemas resolvidos e frustrações se transformam, abrindo espaço para novos sonhos e conquistas. Acreditar que tudo se transforma é abraçar a própria vida com coragem e otimismo. Abrace a vida, as vidas e a si mesmo, pois viver é o melhor presente. Que todos nós possamos retornar para os nossos lares bem e que possamos lá encontrar as pessoas que nós amamos ou onde quer que elas estejam ainda melhores. E que tenhamos uma ótima semana. Que assim o seja.